Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão compartilhando, colaborando e apoiando o projeto Ruralidade Universitária lá no Instagram, aqui no YouTube, no WhatsApp, em todos os grupos, de todas as maneiras. Muito obrigada. Inclusive, queria também dar um recado. A gente está agora buscando difundir lá no podcast esses áudios para rádios comunitárias, rádios locais, rádios nos interiores. Então, vamos lá, hoje o vídeo vai ser sobre residência universitária. Eu vou falar um pouco da minha experiência na residência universitária lá da UFBA, tá bom? Vamos lá. Bom, eu morei em residência universitária até o ano passado. Eu fiz a minha graduação na Federal da Bahia, fiz psicologia lá, me formei o ano passado, então morei na residência desde o meu segundo semestre. Então, eu já falei um pouco no primeiro vídeo sobre ruralidade, no vídeo de apresentação, como foi que eu consegui encontrar e ter acesso à política de assistência estudantil, que, no caso, a residência universitária, primeiramente. Hoje em dia, na minha época, 2013, né, era diferente. Então, hoje você encontra os editais, você encontra as informações muito mais fáceis, né, muito mais disponibilizadas. Então, você pode entrar no site da PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA, e encontrar todos os editais, todos os critérios que vocês terão que ter para poder acessar esse direito. Uma coisa que se mantém é o critério de você ser do interior do estado e também de outros estados. Mas o critério de você ser do interior da Bahia é um critério importante, além da questão da renda também. Então, vão te pedir para você comprovar a sua renda. Dentro desses critérios de renda, você pode acessar esse direito. Então, na minha época, eu tinha que ter até um salário mínimo e meio por pessoa, então era per capita, e eu pude acessar a residência universitária. Passei por uma seleção, passei por assistência social, então há uma entrevista, primeiramente a entrega dos documentos, depois essa entrevista, e aí você é inserida nesse local, nesse lugar, que é super importante para quem é do interior, que não tem onde ficar. Bom, a residência que eu morei foi a R3, se chama R3. É uma residência que ela não é a residência oficial da UFBA. A R3 oficial da UFBA, ela está em reforma, está em um período e um processo de reforma que tem bastante tempo que está em processo, mas ela está parada. Então, as estudantes foram para outro espaço, um espaço que foi alugado pela universidade, que fica no bairro da Graça, né? Se chama R3. Então, essa foi a residência onde eu morei. Ela era muito boa para mim, porque ela era muito próxima do meu campus, o meu campus da Federação, o São Lázaro, que é o campus da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, é onde está o curso de Psicologia que eu fiz. Uma pergunta que é muito comum das pessoas me fazerem quando sabem que eu vim de residência universitária, que eu morei em residência universitária, é sobre se a pessoa paga para estar ali. Então, não paga nada para estar naquele espaço. Esse espaço é uma conquista, é um direito das estudantes, dos estudantes. Então, você não paga, eu vou falar da R3 especificamente porque a UFBA, ela não tem só a R3. Ela tem outras residências universitárias em outros moldes. Por exemplo, a R5 é uma residência que é em formato de apartamento. A R3 que eu morei é em formato de casa. Então, tem umas diferenças, assim, de infraestrutura e também de organização da coletividade, organização dos quartos e tudo mais. Na residência que eu morei, a casa é mobiliada, é como se fosse um hostel. Ela tem o espaço coletivo de tomar o café, né, da alimentação, o espaço da lavanderia, o espaço de estudo, o espaço de sala de estar. Isso é coletivo, e os quartos, eles são geralmente divididos com 2 ou 3 pessoas. Então, é uma casa completamente mobiliada. Você não tem que pagar para estar ali, você não paga nenhuma conta.
resumindo, você não paga pra morar na residência da UFBA, tá bom? E você tem também direitos a alguns outros auxílios quando você é assistido pela PROAI, que pode ser quem tem acesso à residência ou não. Você pode ser assistido pela PROAI não necessariamente só se você morar na residência, você pode ser assistido por outros benefícios também, por outros auxílios. Quem mora na residência tem acesso à residência, tem acesso ao café da manhã em casa. Na R3 o café da manhã é em casa, em outras é diferente, nas outras é um pouco diferente. Você tem acesso ao jantar e ao almoço no restaurante universitário, que é o RU, e ele é gratuito para quem mora em residência. Você tem também acesso a auxílio saúde, que você pode fazer algumas... você tem acesso a consultas médicas, tanto pelo hospital universitário, pelo serviço de atenção ali ao servidor, que se chama SMURB, e como você tem também algumas indicações para outros médicos que estão fora ali daquele serviço, mas que a UFBA te encaminha. Você também tem apoio de assistência social, se você precisar, você tem apoio psicológico lá na PROAI. E é muito bom, foi de uma qualidade maravilhosa para mim. Uma coisa que me perguntam também sobre como é a vivência, como que foi viver com outras pessoas. Eu tive dificuldade, sim, com algumas colegas que eu tive. Eu passei na residência a morar com 3 pessoas diferentes, assim. Algumas eu tive conflitos, outras eu não tive, mas são diferenças, assim, da frequência que você tá morando ali, né? As pessoas têm seu próprio ritmo, têm seu próprio jeito. O próprio horário de estudo, quando é diferente, o próprio horário das disciplinas, o meu horário era sempre de manhã, muito cedo. Então, algumas vezes eu tinha alguns conflitos em relação a barulho, a luz acesa até muito tarde, né, a privacidade. Então, assim, são esses os conflitos que podem aparecer numa residência universitária por se tratarem de um convívio no mesmo quarto. Então, o quarto vira sua casa. Então, você tem que mediar ali. Então, às vezes você não dá conta porque você tá aí precisando tirar uma nota numa disciplina para poder passar, para poder alcançar aí, enfim, seus objetivos. Você tá passando por um problema familiar, você tá passando por um problema pessoal. Enfim, várias são as possibilidades de um conflito aparecer, o que é muito natural. A gente só tem que aprender a mediar e eu acho que a residência me ajudou muito nisso. Eu tive dificuldades, encontrei pessoas que também tinham e a gente ia conversando sobre isso e as coisas iam fluindo. Então, lidar com o conflito, lidar com a diferença é uma coisa que você vai ver na residência, mas que você aprende muito com isso, porque a gente vai conviver com o diferente, com as pessoas e seus modos de funcionar na vida. Então, é natural e é importante que a gente lide com isso. Então, pra mim, isso foi um aprendizado muito bom, muito importante. Sim, o respeito também é uma das qualidades que morar em coletividade me deu e me preparou, assim, pro mundo, de certa maneira, né? Eu entrei muito nova na residência, então foi um processo de aprendizado ao longo do tempo. Foram 5 anos de residência e foi muito bom. E foi muito difícil, e isso é bacana de ser ao mesmo tempo, não tem problema. Retomando tudo que eu disse, assim, é o senso de coletividade, que perpassa não só você dividir o espaço ali do seu quarto, mas você dividir o espaço da casa, porque a casa é uma coletividade, a casa também é dividida, então você amplia, sabe? Então foi muito bom eu aprender a participar de comissões, porque a casa, ela se organiza politicamente e internamente. A gente não é colocado na residência universitária e fica lá, Deus dará, todo mundo fica solto. Não é assim. As pessoas têm uma ideia de muita bagunça das residências universitárias e não é de uma bagunça. As pessoas se incomodam muito quando a gente faz festa, quando a gente se diverte, mas isso é natural, isso é um processo. São pessoas jovens ali que estão vivendo longe da família, que estão ali em separado lidando com frustrações, lidando com a universidade, que é um ambiente também muito duro, muito endurecido.
Então, às vezes, os vizinhos, eles se incomodam muito com a presença das residências. Isso pode até ter a ver com os bairros onde as residências estão alocadas. A gente sofre muito preconceito por conta que, geralmente, as universidades federais têm residências em bairros que são nobres, né? Que são bairros bem localizados ali, se for falar de infraestrutura. Então, de certa maneira, incomoda a elite ter ali pessoas que são de origem socioeconômica, enfim, vulnerável, então, de certa maneira, incomoda. Mas a gente tem que incomodar mesmo, porque a gente não vai ficar longe e afastado dos nossos direitos. Então, a elite tem que se acostumar. Então, esse senso de coletividade, essa organização do espaço, participar da construção da residência foi muito bom. Eu não fui representante estudantil da residência, eu participei apenas de comissão. Então, eu pude ver certos aspectos ali da residência mais direcionados para uma área que era de infraestrutura e tudo mais. Eu participei só da comissão, mas que foi de um aprendizado incrível, assim. Essa representação ela é importante nesse sentido, para que a gente saiba onde é que a gente está, para que a gente se organize politicamente, para que a gente valorize o espaço da residência universitária, porque é um direito para a ruralidade, por exemplo, que tem muitos pais que têm medo, assim, de que os filhos vão para um lugar que não tem parentes, que não tem... Então, assim, eu posso te dizer que as residências universitárias são, sim, um espaço acolhedor, um espaço organizado, um espaço de política, um espaço onde acontece uma formação. Porque eu me senti formada pela residência universitária nesse sentido. E foi muito importante para mim e facilitou o meu caminho e a minha permanência. Porque sem a residência universitária eu não tinha conseguido finalizar o meu curso, porque eu não tinha como trabalhar, a Universidade Federal ainda é muito elitista, a Universidade Federal ainda tem uma grade curricular muito despreparada para acolher a pessoa que vem do interior, a pessoa que não pode deixar de trabalhar, a pessoa que tem filhos, então assim, ainda tem muito a avançar, mas a gente está aqui construindo para que isso, valorizando o que a gente construiu de bom, para que isso não acabe, para que só venha a crescer e ter muito mais outros benefícios e outros auxílios importantes. Então é isso, tá bom? Essa foi minha experiência na residência universitária da UFBA, na R3, no bairro da Graça, lá em Salvador, Bahia. Então a gente vai conversando. E aí, qualquer dúvida, manda comentários se você tiver dúvidas sobre a residência da UFBA. Lá no podcast, ouve o podcast, porque a gente vai falar de todas as residências universitárias da UFBA. Aqui a gente só falou da R3 porque foi a minha experiência, foi onde eu morei. Tá bom? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.